Bom, boa noite. É, Vou mostrar rapidinho para vocês como eu faço uma análise assim de uma forma bem básica, mas que já dá para ter uma noção do que vai acontecer. E peguei como exemplo o índice Bovespa, até para quem sabe dar uma dica para quem aí também opera swing trade, positions. Então assim, a primeira coisa que eu olho eu sempre vou no gráfico semanal. Sempre vou no gráfico semanal. Primeiro, assim, visivelmente no gráfico semanal você consegue ver que é uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes. Por enquanto ainda não perdemos o último fundo, que é esse. Logo de cara também já o que você pode fazer? Traça uma retração de Fibonacci do último topo até o último fundo. Provavelmente aqui vai estar batendo no 61, pelo que eu vejo aqui pelo gráfico. Ó, dito e feito, parando no 61. Então, primeiro ponto, tendência macro é de alta sim. A gente está apenas fazendo uma correção. Primeira coisa que vocês têm que fazer, vai para o gráfico semanal, analisa. Estou na tendência de alta, de baixa, como é que eu estou? Viu que o gráfico ainda não perdeu a tendência de baixa? Beleza, ok, isso é uma correção. Foi exatamente nesse dia aqui, nessa queda forte, que a gente começou vamos dizer assim, numa tendência de curto prazo de baixa. Enquanto a gente não tiver pelo menos no diário, a formação de um pivô, ou no semanal, o rompimento desse último topo aqui, por enquanto ainda continuamos numa tendência de baixa. Mas enfim, segunda coisa, que eu consigo observar aqui? O gráfico está brigando exatamente no que seria o topo histórico pré-pandemia. Se você olhar essa região aqui, ó, ele está brigando exatamente no que seria o pré-pandemia, né? Então, é um ponto muito importante. Era uma antiga resistência que agora se torna um suporte. Segunda coisa que eu faço, sem indicador. Bom, vocês já me perguntaram sobre indicadores. Vou pegar, por exemplo, um estocástico lento. O que eu vejo no estocástico lento? Tá vendo esse fundo? O último fundo e o fundo atual? Vocês conseguem entender que pelo estocástico no modelo default mesmo, não alterei nada. Consegue entender que existe uma divergência aqui, enquanto esse fundo está mais alto que esse aqui no estocástico, a gente consegue ver que ele consegue estar bem mais, na teoria, sobrevendido do que no gráfico real. Então isso é uma divergência altista, significa que podemos voltar a subir. Primeiro ponto, região de topos dos topos pré-pandemia, muito importante. Segundo ponto, está na retração de Fibonacci de 61,8. Terceiro ponto, se você olhar no estocástico, você consegue ver que tem uma divergência. Ok, fiz a minha análise semanal. Começo a pensar numa possível alta do Ibovespa. Vamos para o diário. No diário, é mais fácil ainda de ver. Você tem mais resolução, certo? Por exemplo, eu não preciso, mas isso aí com o tempo vocês vão pegar. É tempo de tela. Eu não preciso de uma média, por exemplo, a que todo mundo usa.
de 20 ou 21 períodos. Essa variação não vai fazer não vai fazer diferença nenhuma, nada que seja expressivo. Mas dá para ver que a média está passando mais ou menos por aqui, aí ela passa mais ou menos por aqui, volta, vem subindo de novo essa região, vem acompanhando a queda, sem ter média nenhuma. Dá para ter uma noção de que a média está fazendo essa movimentação aqui, está acompanhando o preço. Aqui provavelmente deve ter servido como um suporte. Até essa região aqui, quando rompeu realmente o gráfico, foi isso aqui deve ter sido um suporte para a média de 20. Aqui provavelmente deve ter sido uma resistência, a média de 20. Quer ver? Vamos até colocar aqui para ter uma noção. Aqui, ó. Dá para ter uma noção leve. Claro, você pode colocar no gráfico a média se você quiser. É porque eu fiz um estudo sobre é, como funciona a cabeça do ser humano e eu entendi que, por exemplo, quanto mais informação, quanto mais cores o seu cérebro processa, menos ele consegue trabalhar. Então eu gosto de trabalhar com gráfico limpo. Eu posso colocar aqui os indicadores para ter um entendimento do que está acontecendo, mas eu prefiro trabalhar com ele limpo. Eu sei que aqui, no caso essa foi a última pernada, né? Vamos deixar lá no semanal marcado a retração de Fibonacci. Vamos ver como é que ela se enquadra no diário. E exatamente, além daquelas divergências que a gente estava vendo, por exemplo, aqui no diário, você consegue ver outra divergência porque o fundo aqui está na mesma região, só que no estocástico lento, outra divergência, fundo na mesma região, divergência no estocástico, mais um sinal altista, outra figura gráfica, topo ou fundo duplo, na região de 61, que seria o número mágico do mercado financeiro. E se você parar para perceber, o gráfico, quando ele começou a cair, ele respeita muito bem as regiões. Você vê que é só a partir daqui que quando ele realmente rompe a linha dos 23,6, que tem muita gente que não usa, tem muita gente, a maioria das pessoas usa só a de 61,8, 50 e 38,2. Eu gosto de usar 23,6 e 76,4. Você vê que é só a partir do momento que ele realmente rompe que aí o gráfico começa a cair com mais força. E se você traçar uma Fibonacci aqui, uma retração desse momento onde rompeu até o topo, você vai ver que ele voltou aqui até 50 mais ou menos, e aí foi onde ele começou a descer. Ele volta aqui e aí sim ele começa a descer. E assim, existem outros indicadores também. Você pode colocar, por exemplo, um OBV, que eu gosto muito de usar. O que o OBV está me dizendo? Que no, nos últimos dias, primeiro ponto, você pega esse fundo, olha onde o OBV estava. Você pega o atual, ele está mais alto. Mais uma distorção, mais uma região onde há divergência. Aqui ele já rompeu vamos dizer que ele vinha na tendência de baixa, né? Vamos pensar nisso aqui como um gráfico. Topos e fundos descendentes. Fez o primeiro topo ascendente, sem ter rompido ainda a região. Isso é um sinal positivo. Fundo duplo. Quero colocar mais um indicador. Pode ser momentum. Eu uso o momento. Mais uma divergência. O momento basicamente está acima do zero,
é um momento comprador, está abaixo do zero, é um momento vendedor. Qual a divergência que eu vejo aqui? Os fundos estão na mesma região, certo? Só que se você olhar esse fundo e esse fundo, mais uma divergência altista. Então, mais um indicador de que, claro, a gente não sabe, isso são expectativas. Não tem como prever o futuro, o que vai acontecer. Até porque a política no Brasil tá muito agitada, tá tendo manifestação, mas enfim, é, essas coisas que vocês têm que observar. Porque, por exemplo, dentro de uma, quando eu falo em fractais, dentro dessa tendência de alta, dessa última pernada de alta, existe um movimento dentro dela de topos e fundos ascendentes que configura a tendência de alta. Então, dentro de uma perna, você consegue entender os movimentos. Como o macro foi formado pelo micro, né? Então basicamente, eu sempre começo analisando no gráfico semanal. Eu quero entender o que está acontecendo no semanal. Depois eu vou para o diário. Se vocês quiserem usar indicadores para entender uma divergência, é, enfim, eu não sou muito de usar. Eu prefiro manter o gráfico basicamente limpo. Quando eu utilizo, é só para confirmar o que eu já estou vendo. É, eu gosto de traçar muito regiões importantes no gráfico. Por exemplo, essa parte aqui em que o gráfico tá, parou a queda seria a região do topo histórico pré-pandemia. Eu quero traçar um alvo até onde o Ibovespa pode ir. Você tem que analisar muito bem os pontos que tiveram força no mercado. Exemplo, voltando a essa região aqui, ela teve muita força. Isso aqui foi o topo pré-pandemia. Aqui o mercado estava em queda, parou, mas e de repente começou a cair. Isso aqui virou um suporte, até uma resistência, até ele conseguir romper. E agora essa região nunca, vocês têm que entender uma coisa, nunca é um ponto fixo, não é o 117.868,63, são regiões. Por isso que stops, quando eu falo em stop técnico, é um stop bem posicionado, onde você não é no um centavo abaixo do candle, é uma região, entendeu? Então, se eu fosse dar, eu não sou muito de ficar em cima do muro, eu gosto de dar minha opinião. Eu vejo que se o gráfico realmente, se romper esse topo aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais pro lado. Se romper esse topo aqui, configura a formação do pivô de alta. Rompendo essa região, voltamos para a tendência de alta. No curtíssimo prazo, o gráfico corrigiu, veio até a região de 61,8, parou aqui. Tá nítido que essa região aqui do 115,600, 116, de 116 a 115 e 500 mais ou menos, é a região que os compradores estão defendendo muito. Então, primeiro ponto, o gráfico ele acontece, as expectativas vão sendo criadas a partir de sinais. Qual o primeiro sinal? Rompeu essa máxima do Ibovespa amanhã, já é o primeiro sinal de que isso realmente configurou um fundo duplo. Rompeu essa máxima, pivô.
Então, qual que é a minha expectativa? Eu acho que vai romper, sim, a máxima de, de sexta-feira. Deve vir buscar essa região. Aqui, o gráfico provavelmente deve encontrar dificuldade de passar. É onde os vendedores, se você pegar aqui essa parte de trás, que ó, os vendedores atuaram muito bem aqui. Bateu aqui e voltou. Bateu aqui e voltou. Aí quando rompeu com força nesse candle, quando ele voltou, isso já era um suporte. Veio subir. Quando chegou aqui novamente, o gráfico enroscou, ficou indo, até que rompeu. Quando rompeu, voltou aqui como uma resistência. Então, primeiro ponto, rompendo a máxima de amanhã, configura um fundo duplo. Espero que o gráfico venha até essa região. Provavelmente deve ter uma briga entre os vendedores e os compradores. Rompendo essa máxima, eu já volto a procurar operações de compra. Pontos alvo do Ibovespa caso ele suba, ele consiga realmente confirmar esse pivô rompendo essa região. Acho que o primeiro ponto que ele deve buscar deve ser essa região aqui dos 125 mil pontos. Segunda região que ele deve vir buscar é mais ou menos aqui, a região dos 128 mil, 128 mil pontos. E passando dela, vim buscar o topo histórico. Claro, o gráfico não vai acontecer dessa forma. A gente tem que entender que as forças vendedoras vão atuar. Sempre traçando Fibonacci. Você pode traçar aqui, por exemplo, o gráfico pode voltar para a região de 50, fazer um respiro para depois voltar a subir de novo. Ele pode literalmente passar aqui de uma vez. Não é um topo tão relevante, ou ele pode voltar para cá e voltar a subir. Pode cair novamente. Vocês têm que fazer, o que vocês têm que entender é, você tem que ler o momento e os sinais que o gráfico te dá. Entendeu? Se eu não tivesse usado indicador nenhum, a não ser Fibonacci, não é, que eu uso bastante. Mas a minha teoria seria: beleza, estamos numa tendência de alta, o gráfico fez um fundo, não confirmou ainda, né? Só se romper essa máxima aqui. Seria bom se fosse um rompimento com volume e com um corpo bem esticado, mas basicamente com isso aqui você consegue entender. Beleza, o gráfico está corrigindo, está corrigindo. Essa região entre os 38 e os 61,8 é muito importante. Aqui o gráfico geralmente toma a decisão se ele vai realmente cair ou se ele vai subir. Minhas expectativas são de que ele rompa aqui amanhã, vai buscar essa região. Rompendo essa região, eu volto a buscar operações de compra. Por que eu falo que eu volto a buscar? Eu tenho assim, é uma coisa minha. Eu nunca opero contra o Ibovespa. Se o Ibovespa está em queda, igual quando ele começou por volta do dia mais ou menos aqui, ó, 25/6, quando eu já tinha um fundo aqui rompido, traçar a Fibonacci aqui, ele voltou mais ou menos em 50%, deixa eu dar um zoom para vocês conseguirem enxergar. Ele voltou na região de 50, depois fez esse candle. Para mim isso daqui eu já entendia o mercado como vendedor. Para mim, não que a tendência macro de alta tinha sido perdida, mas no curto prazo eu já olhava o mercado como vendedor. Eu não procurei mais nenhuma compra, eu só procurei vendas e me dei muito bem. Por isso que eu gosto muito do swing trade, porque no swing trade você consegue pegar movimentos curtos baseado no que está acontecendo no mercado mundial, na macroeconomia. Então, agora, voltando e superando essa máxima, é o ponto em que eu vou voltar a pensar em compra. E, bom, essa foi uma análise rápida, bem básica. Tem bem mais coisas para explorar, mas assim, só para que vocês entendam um pouco, vou fazer outras vezes, claro.
Eu tenho que acostumar ainda com essa questão de falar assim, né? Porque no meu normal tudo já passa no automático na minha cabeça. Então eu tenho que aprender um pouco mais a explorar o que, que eu estou enxergando graficamente para vocês. Mas basicamente é isso. Tenho uma esperança boa do Ibovespa para os próximos dias, semanas. É, e pensem muito bem nesse ponto. Rompendo aqui com força, com volume, é um bom sinal de que podemos voltar a uma tendência de alta no curto e médio prazo. Porque no médio e longo prazo, no longo prazo eu vejo que a gente está na tendência de alta. No médio prazo, ainda estamos numa tendência de alta. No curto prazo, sim, estamos na tendência de baixa. E outra coisa, se você pegar aqui, ó, acabei de ver aqui, se você pegar eu gosto de estudar muito ciclos de mercado, se você pegar essa queda, olha o tamanho dela, olha o tamanho da outra, é praticamente a mesma coisa. Vou traçar aqui. É praticamente a mesma coisa. O tamanho das quedas, né? Se você pegar a próxima queda, praticamente a mesma coisa. Gosto muito de ver ciclos de mercado. O mercado ele tende a fazer repetições. Então é isso. Espero que vocês gostem de como eu analiso uma ação, um papel. E primeira coisa, sempre comecem pelo Ibovespa. E dica minha, isso não é regra. Tem muitas pessoas que deu sinal de compra, compra, deu sinal de venda, vende. Não está errado. É porque eu tenho para mim que se o Ibovespa está em alta, eu vou procurar só ações para comprar. Se ele está em queda, eu vou procurar só ações para vender. Em questão de probabilidade, isso tende a ser muito mais ao seu favor. Então é isso. Boa noite a todos. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no, no Telegram, podem mandar no Instagram, podem mandar no YouTube. Estou aberto para vocês a qualquer momento. Muito obrigado.